Bem, com muito prazer, mas muito prazer mesmo, recebendo no meu canal o professor Antônio Delfineto. Não preciso apresentá-lo, evidentemente. O professor Delfineto, com quem eu sempre aprendo, leio na Folha de São Paulo toda quarta-feira e li também os livros, ensaios, e assisti muitas palestras do professor Delfineto. Então, mais uma vez, eu agradeço muito ele ter atendido o meu convite, professor. E quando perguntavam para o Nelson Rodrigues que recado ele daria aos jovens, ele dizia: envelheçam, envelheçam, envelheçam. Quando me pergunta a mim, o que você quer do Brasil? Eu falo crescimento econômico, crescimento econômico, que eu tenho uma obsessão por isso. Então, eu tenho de perguntar ao ministro da Fazenda, que foi ministro no momento que o Brasil mais cresceu na sua história. Então, eu transfiro essa pergunta, essa resposta que eu não tenho, para alguém que deve ter essa resposta, porque, afinal, o senhor foi o ministro no momento que o Brasil mais cresceu na sua história. Quais são os entraves, os obstáculos para o crescimento econômico do Brasil, que é nesse desespero que nós vemos agora em 2021? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Viras, é uma grande alegria restabelecer essa ligação com você, depois de tanto tempo, com esta pandemia que nos amolou, que realmente está produzindo um choque de oferta que desarticulou o mundo inteiro. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que as cadeias produtivas foram destruídas. Crescimento, é um estado de espírito. Crescimento depende realmente fisicamente do investimento. O investimento depende da perspectiva de futuro. Você só investe quando você crê que vai haver crescimento. De forma que isso é uma espécie de cobra que mordeu o rabo. No momento em que engata, ela começa a rodar e vai em frente. O que nos faz falta hoje é exatamente isso. O que nos tem feito falta, realmente, nos últimos anos, é essa disposição de investir. Nós entramos numa situação muito delicada, com o aumento do endividamento público, com o abandono da ideia de que a única forma realmente de produzir o bem-estar, de poder distribuir e redistribuir as rendas, é através do crescimento. Fora disso, o mercado não funciona. E quando você usa a força para fazer isso, nós já temos uma experiência que dura muito pouco. De forma que não é apenas crescimento. Nós sabemos hoje que esse crescimento feito de uma maneira arbitrária, sob força, tem um tempo limitado e sempre é muito defeituoso. Você precisa produzir manteiga e canhões. Não dá para produzir só manteiga, não dá para produzir só canhões. De forma que isso depende de um equilíbrio, depende da sociedade entender que esse investimento ele é autoindutivo. Eu sempre respeito isso e respondo. O crescimento, Lila, é um estado de espírito. É você crer que vai crescer e tomar as medidas necessárias para isso, que é o investimento físico. Isso depende do papel do Estado. Não há crescimento sem Estado. Aliás, não há sociedade sem Estado. O Estado pode ser mau, pode ser bom, pode ser atrasar ou pode acelerar, mas o Estado é fundamental nesse processo. E o que aconteceu? Nós perdemos esse espírito. Terminou, o Brasil não crê mais em si mesmo. E, neste momento, então, eu acho que o nosso presidente tem ideias completamente equivocadas sobre esse processo, é de um voluntarismo absurdo, de forma que crescer hoje está cada vez mais difícil. Agora, uma coisa é certa, ou o Estado ajuda o crescimento através do investimento, ou o setor privado não investe. De forma que o que nos falta é isso. E, lamentavelmente,
nós temos crescido muito pouco. Nós vamos crescer este ano 5%, mas caímos 4% no ano passado. Foi que ficamos no mesmo lugar. Não vejo nenhuma condição de crescer mais do que 1% este ano e provavelmente a mesma coisa no ano que vem. Ora, Vilas, a população, mesmo na pandemia, está crescendo a 0,7%, 0,8% ao ano. Com um crescimento de 1%, você está estagnado. É justamente esse desafio, né, da estagnação que eu perguntaria para o senhor. E o pior, não sei se até poderá haver uma combinação com a inflação, porque aí fica pior ainda o cenário de uma estagnação econômica com inflação, que é preocupante, ao menos no momento. Mas o que eu sinto, professor, acho que é a questão, que precisa ter planejamento, né? Porque nós podemos ter uma crise hídrica, uma crise energética, temos problemas na China, não sei mais o que falta acontecer. Algumas são imponderáveis, não depende de nós a crise da China, mas a crise energética e hídrica depende de nós. Essa questão, como é possível, então, ter crescimento econômico, e o papel do Estado, como o senhor destacou, é fundamental, ou eu estou errado, não sei, e sem planejamento, para onde nós vamos? Que a gente precisa saber onde investir também, né? Vila, é simples. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. É o que nós estamos dizendo. O nosso caminho é aleatório. Nós estamos em pleno mar, em outro, não sabemos para onde vamos, e também não queremos saber. Ficamos empurrando sem planejar. Não há a menor hipótese de haver um crescimento sem um Estado que tenha esse papel de dar uma orientação para a sociedade. Ele aponta o caminho. Vira só investimento privado quando há investimento público. O setor privado não vai tomar risco sozinho. Então, agora, e a relação disso, queria perguntar para o senhor, acho que não sei se foi surpresa, mas os episódios da China, a gente não sabe o que vai ocorrer, né, com essa empresa, que eu lembrava dessa empresa porque tem um time de futebol que essa empresa tem lá na China. Eu nem sabia que ela era tão grande assim, sinceramente, eu soube agora nos últimos dias, e realmente o conglomerado, uma coisa poderosíssima. O senhor acredita que há algum paralelo entre 2021 e 2008, quer dizer, a crise na China, se é que é uma crise mesmo, com o que ocorreu no segundo semestre de 2008 nos Estados Unidos, que acaba atingindo o Brasil também? Eu acho que tem um paralelismo entre isso. Na verdade, ficou claro que uma boa parte do crescimento chinês é o excesso de induzimento ao crescimento. Você desenvolveu forças sobre as quais você pensava ter poder e que, de repente, emergiu essa crise. Essa crise, na minha opinião, vai ter um papel muito parecido com a explosão de 2008. As pessoas vão ver o seguinte, que uma boa parte daquele crescimento chinês é uma questão especulativa. Você estava crescendo de uma maneira desmesurada, com estímulos muito grandes, e a realidade chegou. A verdade tarda, mas não falha. Então, hoje ficou visível, e agora é claro, que uma boa parte daquilo era espuma. Agora, no caso chinês, eu sei que eu até tento ler alguma coisa sobre o que está acontecendo na China, entender a tal de prosperidade compartilhada, que é uma espécie de slogan agora do presidente Xi Jinping, que eu estou tentando entender um pouco melhor, porque os meus conceitos são aqueles do século XX, ideia de capitalismo de Estado, eu acho que não cabe, acho que é mais complexo a China, naquela ideia do Lenin, lá dos anos da nova política econômica, tudo aquilo, é uma coisa mais complexa, porque a inserção da China na economia mundial é uma coisa fantástica, tal, né? E essa dificuldade. Mas eu, saindo da China, voltando aqui ao Brasil, eu queria fechar a conversa com o senhor justamente sobre isso,
que perspectiva a senhora aponta para 2022? Eu sei que nós não estamos na futurologia barata, nada disso, mas é complexo apontar para 2022, mas sem estabilidade política, nós não vamos restabelecer o crescimento econômico. Me parece que isso é até óbvio tal. Como é que é? Porque nós estamos numa encruzilhada também, numa tensão política muito grande. Então, como é que é a sua leitura entre a relação entre política brasileira e a retomada do crescimento? Eu acho que o Bolsonaro ele tensiona muito o seu comportamento, de forma que há uma desconfiança da sociedade. Nós podemos fazer o que quiser. É muito pouco provável que nós cresçamos mais do que 1%. Vila, nós estamos realmente numa estagflação. Nós vamos crescer pouco e a inflação vai aumentar. No ano que vem, eu não espero nada mais do que um crescimento de 1%, e se o Banco Central se continuar comportando como tem se comportado até hoje, que talvez seja a melhor instituição nacional, sob o comando do Roberto Campos Neto, eu acho que nós vamos ter ainda assim uma inflação em torno de 8% e um crescimento, na melhor das hipóteses, de 1%. Quando você deduz o crescimento da população, você vê o seguinte: o crescimento físico médio será próximo de 0 e a inflação será próxima de 10. Ou seja, não é uma situação confortável em nenhuma hipótese. Eu queria agradecer muito mesmo, claro que eu queria aproveitar, com o professor Delfim Neto, eu gosto de a conversa sempre uma coisa puxa a outra. E, inclusive, viu, professor, está saindo agora na primeira quinzena de outubro, a minha história, uma história concisa do Brasil que eu fiz, e vou enviar. Deu um trabalho danado. Claro que eu passei pelo problema do café no Brasil, porque é bibliografia indispensável para quem quer entender a questão do café no Brasil. Pela professora Alice Canabrava, tem 4 livros dela citados no livro, né? Que os trabalhos dela são fundamentais também para quem quer entender história econômica, né? Então, eu, claro, saindo em caminho para o professor e numa próxima oportunidade, voltar a conversar com o professor é muito agradável, porque sobreviver a essa situação terrível que nós estamos vivendo, e o professor sempre pensando, refletindo sobre o Brasil e o mundo, e sempre otimista, porque, no fundo, o professor Antônio Delfim Neto é um otimista, que nós parece que temos todas as condições para dar certo, mas sempre tem uma coisinha para atrapalhar, né? Deixa eu lhe dizer, você me lembra, a Alice foi minha professora e minha inspiração. Na verdade, a economia, eu sempre caminhei, usando matemática, mas sempre a história. No fundo, a Alice é responsável por uma boa parte da minha formação. Séria, era uma coisa terrível. Vilas, eu fui escravo dela. Durante anos é exagero, mas pelo menos um ano, eu fui ao Correio Paulistano toda semana para copiar os anúncios sobre vendas e compra de escravos. Ela fazia história com você, com dados, com testamento, com fatos, não com romance. Os grandes historiadores brasileiros, é um pouco exagero dizer historiadores, mas os grandes nomes brasileiros que a gente interpreta como historiadores foram, na verdade, romancistas. Fizeram história sem fatos. E historiador sem arquivo não é historiador, né? Não é historiador. E dá trabalho os arquivos. E Alice, eu tenho uma pena, porque se perdeu um trabalho que hoje eu não sei onde está mais, muito sério sobre a colônia. Ela estava fazendo um trabalho sobre a colônia na base dos testamentos. Ia ser um negócio absolutamente revolucionário.
E não, realmente todas as pesquisas que a professora fez, publicou, são fundamentais. E eu voltei a lê-los, né? Desde o algodão em São Paulo, aí fui passando por todos os trabalhos e realmente a gente vai aprendendo. E isso que o professor falou, sem arquivo não há história, né? Aí vira romance, né? E fica na base do chute. Né? Então, muito obrigado, agradeço muito o professor Antônio Alfineto mais uma vez ter concedido uma entrevista ao meu canal, um enorme prazer, e numa próxima oportunidade gostaria de poder receber o professor. Muito obrigado mesmo, professor. Vila, quem agradece sou eu. Quando você quiser me honrar, tente entrar em contato comigo e eu responderei com o maior prazer, com a maior alegria. Foi realmente uma grande alegria rever. Também a minha, professor. Até a próxima, então. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu.